Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Analistas Quant. Nesse conjunto de vídeos que eu vou postar aqui dentro do canal, eu vou tratar sobre o tema de inteligência artificial aplicada ao campo de finanças, também à economia e a vários tipos de pontos de investimentos que a gente vai precisar conhecer um pouco de inteligência artificial para facilitar o nosso desempenho, a nossa tomada de decisão frente a várias oportunidades. Então eu vou, no primeiro vídeo aqui, esclarecer para você quais são as principais áreas que a gente pode utilizar, que a gente pode aplicar o uso da inteligência artificial nas finanças. Então eu vou mostrar aqui para você essas principais áreas que são. A gente vai começar com a algo trading ou algoritmo trading, que é uma das áreas que você mais acompanha meus vídeos aqui dentro do canal. Eu estou sempre postando vídeos mostrando como é que a gente cria estratégias quantitativas, como é que a gente utiliza indicadores quantitativos, como é que a gente trabalha com estratégias operacionais utilizando um robô de investimento, utilizando indicadores associados também a robôs de investimentos. Enfim, quando a gente tem uma estratégia e essa estratégia pode ser utilizada a partir de um indicador e a gente pode utilizar esse indicador dentro de um robô de investimentos, a gente pode chamar isso aqui de algo trading ou algoritmo, que é um algoritmo, pode ser o uso, o encontro de algum tipo de especificação dentro de um indicador e a partir desse encontro de especificação, de pontos de entradas, saídas, enfim, a gente conseguir traduzir isso para um robô e esse robô toma decisão com base em indicadores quantitativos, por exemplo. Então a gente tem também como uma aplicação muito interessante da área de inteligência artificial para as finanças, a gestão de portfólio. Essa é uma das áreas que eu mais me interesso, mais acho interessante também, porque é uma área que envolve muita matemática. Aqui a gente usa mais matemática do que estatística. Matemática é uma ciência que serve para calcular. Em contrapartida, a estatística serve para medir, assim, de maneira sutil. Eu já até tratei dessas diferenças aqui no canal, mas quando a gente está trabalhando com gestão de portfólio, é interessante a gente fazer cálculos, a gente encontrar pontos ótimos, pontos em que a gente consiga distribuir ponderações das nossas carteiras, dos nossos ativos, de maneira ideal a gente conseguir maximizar nossos retornos e minimizar os nossos riscos. Então, a gestão de portfólio pode ser maximizada, pode ser potencializada com o uso de inteligência artificial. Eu vou mostrar em breve exemplos de como a gente pode fazer isso. Inclusive, eu tenho um curso que mostra com detalhes como é que a gente vai construir um portfólio utilizando inteligência artificial. Lá no final da descrição desse vídeo tem um link para você deixar o seu e-mail, caso você queira conhecer um pouco mais a respeito de um curso mais avançado e aplicado utilizando gestão de portfólio. Então a gente pode aqui também usar nesse campo os chamados robôs advisor. Os robôs especialistas, eles vão sugerir para você, com base no seu perfil de risco, quais são os melhores ativos que se encaixam dentro de uma carteira para você ter o seu perfil de investidor mais adequado àquele seu nível de risco que você pretende alcançar. Então a gente tem esses robôs aí no mercado brasileiro, já temos vários tipos de robôs. Também temos o uso de inteligência artificial na parte de detecção de fraudes. Por exemplo, existe um algoritmo como é a lei de Benford, que é uma lei que diz também que é conhecida como a lei dos primeiros números, que você, a partir da identificação de números, os primeiros números que aparecem em um relatório contábil, por exemplo, se você vê números fora dessa lei, que não estão respeitando um determinado padrão de comportamento seguindo essa lei de Benford, você pode sugerir que ali tem algum tipo de fraude. Veja que interessante. Então a matemática, ela serve, a matemática e a estatística serve para a gente conseguir conectar tudo isso com inteligência artificial e detectar fraudes, por exemplo. Porque veja só, antes de tudo aqui, inteligência artificial nada mais é do que o uso de matemática, estatística, implementar tudo isso aí num algoritmo e a gente conseguir extrair o máximo possível daquele conceito matemático, daquele conceito estatístico dentro de uma massa de dados, dentro de um universo de observação de várias informações, vários dados, tudo aquilo a gente aglomera, a gente conecta, a gente consegue extrair informações a partir desse conjunto massivo que para a gente analisar pontualmente ali no olho é difícil, mas aqui utilizando a inteligência artificial e utilizando os algoritmos implementados com o computador fica tudo muito mais fácil. Então a gente vai ter também outra área de aplicação da inteligência artificial em finanças como sendo a aprovação de empréstimos, ou seja, a liberação de empréstimos em cartão de crédito, em financiamentos.
também servindo para avaliar o score do usuário, né, que é um número que vai representar se a pessoa é um bom ou mau pagador, frente a um perfil de consumo que essa pessoa tem. Então a gente consegue determinar um score utilizando inteligência artificial. Temos também a parte de automação de chatbots, inclusive eu tenho até uns vídeos aqui, uma playlist mostrando como é que a gente consegue utilizar a programação com Python e também o Telegram para a gente criar chatbots que vai automatizar algumas atividades repetitivas e também fazer algumas comunicações com ambientes externos como o MetaTrader, com o Python, pegar informações de cotações de ativos, prints de telas de ativos, enfim, várias curiosidades que a gente pode implementar com a automação de chatbots. A gente tem também a parte de gerenciamento de risco. Isso aqui é muito útil, uma das áreas mais utilizadas aí pelas assets, que são as gestoras de recursos de terceiros, né? Você vai lá, investe o seu patrimônio dentro de um fundo, por exemplo, e o fundo tem que fazer um bom gerenciamento de risco para conseguir transformar o seu capital, né? Conseguir fazer ele crescer, fazer ele prosperar de um modo seguro e equilibrado. E assim, quando a gente utiliza a inteligência artificial na gestão de risco, a inteligência artificial é sempre muito bem-vinda. A gente tem também aqui a previsão de preços de ativos. E esse tipo de estudo aqui de previsão dos preços é um dos mais difíceis, um dos mais complexos também dentro de todas essas estruturações, porque prever, né, prever o futuro não é tão trivial assim, devido à sua complexidade, devido à dificuldade de parametrização, de criação de um modelo representativo daquela realidade, ou seja, de toda uma ambientação de modelagem, tornando esse tipo de previsão algo de extrema dificuldade. Então, a gente também pode utilizar inteligência artificial na tentativa de previsão. A inteligência artificial também é muito utilizada na precificação de derivativos. Por exemplo, saber o preço de uma call, o preço de uma put, que são os ativos negociados no mercado de opções sobre ações, por exemplo. Então, você pode utilizar aqui a inteligência artificial nesse tipo de mercado, o mercado de derivativos, que, no caso, o mercado de opções é um mercado que faz parte desse universo aqui de derivativos. E nós temos também uma área bem interessante, que é a análise de sentimento. O que é que vem a ser isso? Análise de sentimento, veja que o nome já está dizendo, analisar o sentimento. Analisar se a gente tem uma propensão a uma euforia, ou se a gente tem uma calmaria, se a gente tem uma estagnação, como é que está o sentimento dos investidores, como é que está o fôlego, né, a vontade, a propensão a risco, a retaguarda desses investidores, como é que está funcionando aí a comunicação também, a disseminação de informações, são o quê? São positivas, negativas, são neutras. A gente consegue avaliar tudo isso utilizando análise de sentimentos, de redes sociais, de plataformas aí de divulgação de comunicação entre os traders, por exemplo, e também portais de notícias, pode ser blogs, pode ser jornais, revistas, vários tipos de canais aí de divulgação e de informações que a gente tem à nossa disposição. A gente pode fazer uma análise de sentimento. E também, por fim, aqui a gente pode ter estudos de inteligência artificial sendo utilizado na parte de lavagem de dinheiro, tentando identificar algum problema ali, alguma tentativa de lavagem de dinheiro, né, de transformar dinheiro sujo em dinheiro limpo. Então a inteligência artificial também é muito utilizada, inclusive aí para quem quer fazer concursos públicos de inteligência artificial. A gente já está vendo alguns assuntos de inteligência artificial, de mineração de dados, de data mining, de storytelling de dados, enfim, tudo isso sendo utilizado dentro de concursos públicos. E até o Power BI, que é um software da Microsoft, utilizado em conexão lá com Excel, já está sendo cobrado em algumas provas da Polícia Federal, por exemplo, concursos públicos. Então pode ter certeza que essa área de inteligência artificial só tem a crescer, e quando a gente fala aqui no universo de finanças, então nem conta, né? Porque é uma das áreas que mais envolve complexidade, que mais envolve mentes trabalhando e desafios. Então pode ter certeza, se você estudar esses assuntos, você sempre vai ter opções para trabalhar, para se divertir, para aplicar os seus conhecimentos. Tudo ok? Então nos próximos vídeos a gente vai continuar tratando, entendendo melhor esse mundo de inteligência artificial aplicada às finanças. Tudo certo? Até o próximo vídeo, estou aguardando você.